Eu quero ler alguns versículos, precisamente 3, que está na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 22, 23 e 24. A seguir, que diz assim, o 21 diz assim, porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Irmão, que bom quando um homem de Deus alcança um grau de confiança no Senhor tão grande, que a morte não o assustava. A morte para Paulo era como fosse um prêmio. A morte para Paulo era encurtar a viagem. Era um descanso do sofrimento que ele passava. Paulo afirma com todas as letras que ele queria, almejava estar com Cristo. Isso é, observe, porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Que fé, que confiança extraordinária. Aquele homem, que grau de santidade Paulo alcançou diante de Cristo para fazer tais comentários, afirmativa, que morrer para ele era ganho. Que alguém que achasse que estava matando ele ou fazendo coisa dessa natureza, estava fazendo algum mal para ele, ele disse que não. Morrer para ele era ganho. Mas o amor dele suplantava os seus anseios. O amor de Paulo pela igreja suplantava os seus anseios. Ele diz, mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Olha aqui, irmão, que coisa linda. Um homem de Deus na direção de Deus. Mas se viver na carne ainda me dá fruto da minha obra, então já não sei o que escolher. Paulo queria estar com Cristo o mais rápido possível, mas queria também levar consigo algumas outras pessoas. Queria ver algumas pessoas libertas pelo sangue de Jesus. Então, a alegria de Paulo estava, olha a angústia de Paulo, vou morar com Cristo ou vou ganhar ainda algumas almas para Jesus? Que como é bom alguém com tais confiança. Mas julgo-me mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E eu queria perguntar para nós mesmos, aonde estão os homens que pareceram com Paulo? Onde são os homens que pareceram ou que parecem com Jesus? Que sente tamanho amor pelas almas, de ponto de não saber o que escolher, se o céu naquele momento, você ficar, não para fazer como muitos, cuidar das muitas fazendas que tem, das muitas empresas que tem, não querer partir por causa da vida
luxuosa que leva? Paulo não. Paulo era um homem de vida simples, trabalhava para não depender de ninguém e alcançou um grau de santidade tão grande que para ele morrer era ganho. Mas se tivesse que ficar para ganhar algumas almas, e Paulo ganhou muitas almas. Então a morte, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Exceto Paulo, que é no grau de santidade que ele alcançou, da intimidade que ele passara a ter com o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Ele preferia estar ao lado do Senhor do que levar essa vida de sofrimento aqui na terra. O desejo dele de ficar aqui na terra não era pela sua vida. A vida de Paulo agora deixara de fazer sentido. Ele não queria ficar mais uns dias na carne, porque queria viver, queria passear mais, queria conhecer esse ou aquele lugar. Não. Ele só interessava a vida de Paulo, ganhando alma para Jesus. Muita gente confunde sabedoria com aquele intelectual que fala bem, que prega para multidões e multidões. E a Bíblia diz, aquele que ganha alma, sábio é. A verdadeira sabedoria era essa usada por Paulo, dedicar o seu tempo às almas perdidas, aqueles que estavam com fome e com sede, não somente da palavra de Deus, mas literalmente com fome e com sede, um evangelho completo. E vemos hoje em nome de Jesus, muitos atraindo multidões, criando fãs, fazendo verdadeiros shows, se sentindo semideuses. Eu vi um dia desse um pastor humilhando alguém numa igreja cheia, lotada, porque dizendo que aquele era santo, que ele tinha jejuado a semana toda, que isso era um dia que aquilo era para Jesus. Para Jesus, não. Ele não estava cantando para Jesus, não. Se ele estivesse cantando para Jesus, ele não tinha humilhado o seu irmão perante todo mundo, dizendo que não tocava bem, que não sei mais o que. Você precisa se converter e viver como Paulo, andando na presença do Senhor. Paulo não se exaltava em nenhum momento. Paulo, mesmo sendo um doutor da lei, sendo formado aos pés de Gamaliel, Paulo nunca usou o seu conhecimento, a não ser para se defender diante das autoridades quando necessário fosse. O exemplo que Paulo deixa para nós é porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Filipenses 1, versículo 21, versículo 22. Mas se eu viver na carne, me dá fruto da minha obra. Não sei então o que devo escolher. Que coisa grande, irmão. Vamos aprender com Paulo. Vamos aprender com Paulo a viver um evangelho na sua plenitude, nos desprendendo das vaidades, nos desprendendo das posições de nós mesmos. Como eu falei ontem no vídeo, as igrejas estão cheias de falsos profetas. Poucos são os Micaías que têm coragem de falar contra o que uma multidão tem falado. Micaías estava sozinho como profeta. Havia quase 400 profetas lá da casa de Acabe. Havia o rei Acabe e o rei Josafá. Toda uma multidão esperando o que Micaías dissera. Ele falou aquilo que o Senhor mandou. Quem fala a palavra de Deus, você pensa que será aplaudido? Micaías não. Micaías não foi aplaudido. Saiu de lá preso, porque pregou a palavra de Deus. E no púlpito das igrejas hoje, é capaz de um verdadeiro homem de Deus sair preso, se for pregar a verdade, se for pregar contra o adultério, que é o adultério no meio da igreja, se for pregar contra adultério espiritual, se for pregar contra o divórcio, que é adultério no meio da igreja, se for pregar contra pastores que são sonegadores de impostos,
recebe o salário e diz que não recebe, recebe prebenda, sendo que recebe salário determinado a quantia. Esse é ladrão, está roubando o Estado. Se for pregar a verdade na igreja hoje, você vai sair preso, como saiu o profeta Micaías. Eu não sei se eu estou falando isso, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou falando com base na palavra de Deus. Eu não estou aqui para agradar a você. Estou dizendo que tem poucos Micaías. Agora tem muitos falsos profetas falando para agradar a liderança. Mas o nosso compromisso tem que ser isso, como Paulo. Paulo disse, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se eu viver na carne, ainda me dá fruto. Já não sei o que escolher. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir. E estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Isso aqui é amor. Paulo preferia ficar para ganhar alguma alma para Jesus. Jesus está procurando você. Jesus está procurando, cadê aquele homem que quando aceitaram o Evangelho chorava nos meus pés, buscava o reino de Deus, jejuava, orava. Cadê aquele homem? Jesus está falando com você, está procurando, cadê aquele homem que quando eu conheci, o que eu mandava ele falava. Ele não tinha medo de pregar o meu Evangelho. Hoje ele está preocupado apenas com o cargo. Não fala a minha palavra com medo de ser rebaixado na igreja. Jesus está dizendo para você, eu não te chamei para ser presbítero, para ser pastor, para ser diácono. Eu te chamei para ser servo. E servo obedece. Cargo não nos aproxima de Deus, mas pode nos afastar dele. Então, bom dia na paz do Senhor. Mas seja como Paulo, seja servo do Senhor. Seja obediente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o dono da tua vida.